Usabilidade na prática. A importância de pensar na experiência do cliente em todas as etapas do seu negócio. Um debate com Vitor Guerra, Head de Design do Reclame Aqui. Amires Fernandes, sócia-diretora da Usability Expert Consultors. E Rick Freitas, Head de Design da Guppy. Liliane Cláudia, cofundadora da Redesign for All e Deficiência Tech. Descubra Veloy, sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy, piscou, passou. Aqui no palco, o Felipe Bittencourt, designer de produto do Reclame Aqui. Felipe, seja bem-vindo. Agora está contigo. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês aí de casa? Para os mais atentos, eu não sou o Vitor Guerra. Infelizmente, o Vitor, que é o nosso head de design do Reclame Aqui, teve um imprevisto. Nada grave, tudo bem. Ele está assistindo a gente de casa, mas ele não pôde participar. Então, eu vou fazer as vias aqui de mediar aqui o papo com o resto do pessoal. Meu nome é Felipe Bittencourt, eu sou designer de produto do Reclame Aqui. Eu trabalho no Reclame Aqui já tem 5 anos. Passei em outros setores também do Reclame Aqui. Trabalhei muito próximo do marketing por bastante tempo. Também tive muita experiência com o setor de atendimento do Reclame Aqui, o setor de vendas. E essa experiência de entender a experiência, né, dentro de uma empresa, para mim foi muito importante dentro do Reclame Aqui. E eu acho que essa experiência de entender a experiência na prática é o que a gente vai poder conversar aqui com o pessoal. Eu vou pedir para todo mundo se apresentar. Deixa eu começar pela Amires. Você pode se apresentar para a gente, Amires? Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Eu trabalho com UX durante o meu mestrado nos Estados Unidos, em 1996, 97. E comecei oficialmente com uma empresa, que é a Usability Expert, em 1999 aqui no Brasil. Tenho mestrado, doutorado, enfim, uma série de títulos acadêmicos que eu só usei para poder tornar a experiência do usuário melhor e mais embasada em metodologia científica. Legal, obrigado, Amires. Liliane, você pode se apresentar para a gente também? Boa tarde, quero agradecer também o convite de estar aqui com vocês. Eu sou Liliane Cláudia, sou UX designer, tenho especialidade em UX acessível. Comecei a minha carreira como gestora de marketing, e daí eu vi que a gestão de marketing não era uma área tão interessante, porque eu pensava muito no usuário, estar ali com empresas no topo de gestão era interessante, mas eu gostaria de mergulhar um pouco mais no usuário. Comecei a estudar UX em 2018 e fundei esse ano a Redesign for All, Deficiência Tech, e acabei descobrindo que gestão de marketing era, assim, uma área muito boa quando eu estudei UX, porque eu poderia muito bem
atender o usuário estando em gestão. Então, o UX me deu essa visão que hoje, para mim, fez muito sentido ter estudado gestão de marketing. Valeu, Liliane. Rick, por último, mas não menos importante, se apresenta para a gente. Olá, pessoal. Boa tarde a vocês. Boa noite para mim aqui. Eu sou o Rick, eu atuo profissionalmente como designer também. Atualmente estou como head de design da GUP. Atualmente eu moro em Dubai, por isso a diferença de horário. E trabalho aí com design há mais de 11 anos em diversos mercados, diversas indústrias, atuando também em consultoria por um tempo e sempre apaixonado por esse tema. É um prazer estar aqui com a Lili, com a Miris e com você também, Rodrigo. Opa, valeu. Vamos começar a primeira pergunta. Eu queria primeiro perguntar para a Miris, que é literalmente a nossa mestra aqui, né? Miris, você tem muita experiência já com projetos de experiência e eu imagino que você também tenha muita história para contar, muito sucesso, muito fracasso. E como que esse conceito abstrato de experiência ele se apresenta e se conecta com os negócios na prática? E por que é importante pensar nisso? Bom, eu acho interessante a tua colocação de vitórias e fracassos. Nenhum aprendizado ocorre sem você passar por um processo. E esse processo tem, obviamente, uma parte onde você não acerta, né? Experiência do usuário parece uma coisa etérea, mas todo mundo experimenta as coisas. A gente experimenta a comida, os lugares, os cheiros, a vida, né? E a gente usa interfaces digitais como pontes, né? E interfaces de uma maneira geral, nem vou falar só das digitais, mas a gente usa isso como um artefato, uma ponte entre nós e a empresa. Essa ponte tem que ser muito bem desenhada para que aquilo que a pessoa está vendo seja exatamente ou mais próximo do que a visão do negócio quer dar. Então, se eu quero dar uma experiência de modernidade, de acolhimento e tudo, e de entender o teu propósito ali dentro, quando eu digo você foi lá para fazer uma tarefa, eu preciso desenhar todas as interações de tal maneira que elas se casem com o seu modelo de mundo. E, ao mesmo tempo, entreguem quem eu sou como negócio. A partir do momento que essas duas coisas estão alinhadas, eu consigo que essa pessoa fique feliz com o que ela está fazendo, com a escolha que ela fez. Eu escolhi fazer meus negócios dentro da empresa X, né? E, a partir desse momento, os resultados ficam melhores. Você diminui o custo de aquisição de clientes, de marketing de uma maneira geral, porque essa pessoa vai voltar naturalmente, sem que você tenha que fazer grandes esforços de marketing. E, obviamente, você tem, aos poucos, um aumento de confiança dessa pessoa, portanto, os primeiros negócios que ela faz com você vão ser, digamos, os negócios mais cautelosos, ela vai gastar menos, e aos poucos ela está comprando casa, avião, ou seja lá o que for, com você, e fazendo compras maiores. Eu vou dar aqui um exemplo típico, né? Às vezes a gente vai a um restaurante ou vai fazer um passeio, e no momento que a gente está vivendo o passeio ou num restaurante, você diz, eu vou trazer fulano ou fulana aqui, porque eu acho que essa pessoa vai gostar disso tanto quanto eu. E a partir desse momento, essa empresa adquiriu um novo cliente sem saber e sem custo algum, só porque fez o trabalho bem feito. Acho que é por aí. Tem a resposta para isso. E a gente percebe que esse ano a gente está tendo uma grande mudança de projetar a experiência, porque a gente passa por uma pandemia e essa pandemia mudou profundamente como muitas empresas conseguem prestar os seus serviços, né? A gente percebe uma grande movimentação de empresas que não tinham uma
presença online, começaram a ter uma presença online, muita gente começou a entregar, muita gente que precisou mudar o seu modelo de negócio, e isso significa mudar o jeito como você entrega o seu produto, mudar o jeito como a experiência é construída, né? Rick... Desculpa. Fala, Rick. Não sabia se era eu. Rick, vai lá, Rick. Não, pode completar, por favor. Completa. Eu acho que a gente sempre olha... É muito difícil definir experiência, né? Mas, na verdade, a experiência é esse complexo que ocorre dentro... Complexo de, eu diria, reunião de memórias para poder viver aquele momento de atenção em cima da sua marca. Legal. Muito legal, só pegando um gancho no que a Miris falou, sobre realmente assim, a gente projetar a experiência, né? Eu achei interessante que na primeira fala ela diz que a experiência não é etérea, claro, mas ela é substancial. Então, de alguma forma, a experiência vai marcar as pessoas e essa memória vai ser significativa, não é? Enquanto designers ou enquanto pessoas e profissionais que trabalham pensando na experiência de outras pessoas, nós temos a responsabilidade de pensar no que vai dar certo e no que vai dar errado. Veja, existe uma controvérsia enorme em relação do tema para saber se a gente consegue realmente projetar uma experiência. Porque eu posso preparar uma sobremesa para você, Felipe, por exemplo, e eu posso usar diversas técnicas e, enfim, melhores ingredientes, mas eu não consigo saber como vai ser a sua experiência ao provar esse sorvete. É sua, é única. A experiência da Lili é única, a experiência da Miris é única. Eu posso reunir padrões e, a partir desses padrões, desses comportamentos mentais, né, que a Miris falou, eu uso técnicas de design para tentar acertar mais e mais e mais e mais, para que, a partir de uma experiência que eu consigo agora expandir, eu consigo tornar aquela marca, aquela empresa, aquele serviço, aquele produto desejável. E um ponto que você falou, que a gente tem diversos aspectos diferentes do projeto de experiência, né? E eu acho que a Liliana ela tem uma experiência muito legal e ela está sendo não pioneira até de alertar o mercado para um ponto muito importante sobre a experiência, que é a acessibilidade, né? Liliane, fala um pouquinho para a gente qual é o jeito mais fácil de construir a acessibilidade, de promover acesso para todos, e no que as empresas têm que prestar atenção na hora de pensar na experiência completa dos clientes e na experiência também dos clientes que têm necessidades especiais que a empresa nunca vai conseguir prever e atender 100% do tempo, como o Rick falou, né? O Rick já respondeu essa pergunta. Como a gente sabe que o usuário usa o produto se a gente não conhecer como o usuário usa o produto, né? Então, realmente conversando, indo a campo, entendendo como pessoas com deficiência usam as tecnologias assistivas, por exemplo. Eu tenho muitos problemas de compatibilidade de ferramentas de prototipação, por exemplo. Uma delas, aplicativos de banco, porque a minha tecnologia assistiva não é compreendida por essas ferramentas. E é justamente por não ter essa noção da minha usabilidade, né? Eu uso o computador com queixo. E talvez quando uma empresa cria um produto, se ela pensa em alguém que vai usar o produto com o queixo, de que forma, usando qual tecnologia, né? Então, surgem essas perguntas na nossa cabeça quando a gente cria um produto acessível. E pensando no que a Miris trouxe, de como a gente diminui custos de marketing se a gente não trazer uma boa experiência para o cliente e ele não retornar ao nosso negócio, sem a gente ficar precisando chamar a atenção dele novamente. No sentido de ser uma experiência acessível, é bem complicado. Às vezes, pessoas com deficiência, elas são
excluídas ali dos processos, até de customer experience, né? Não são pensadas nessa customização de experiência do cliente. E daí a gente perde muito, a empresa perde muito, porque são consumidores. Nós temos dados aí de pessoas com deficiência que consomem muito, né? Compram em aplicativos principalmente, porque é uma comodidade. O online tornou tudo melhor para acessibilidade, porque as empresas tiveram esse olhar de atender o usuário à distância, de levar comodidade, de levar o produto até ele. Isso é super acessível, mas quando o produto que a gente pede, a gente faz um pedido na empresa, o aplicativo, por exemplo, não está acessível, como esse produto vai chegar até mim? Ou melhor, como eu vou fazer esse pedido? Então, tornar a experiência de pessoas com deficiência acessíveis é justamente pensar em tudo, todas as etapas do processo, cada ponto de contato, na jornada do produto, na jornada do usuário. É realmente pensar, entender como o usuário usa aquele produto de fato. E eu acho interessante também que a gente tem, claro, casos de acessibilidade de pessoas com deficiência, que é o que você está trazendo à vista para o mercado. E a gente também tem questões muito interessantes de como o brasileiro tem acesso à internet, principalmente quando a gente fala de produtos digitais, né? A gente sabe que no Brasil o principal dispositivo que é usado para entrar na internet é o celular. A gente sabe também que uma das principais jeitos de se conectar com a internet é com o 4G. Quando uma empresa pensa, beleza, vou começar a vender pela internet, seu site está preparado para isso? Para que pessoas acessem por um celular, que é um celular não muito potente, numa internet 4G com plano de dados limitado. E a gente também começa a entrar em outros aspectos, né, de as pessoas entendem a interface que você está construindo, as pessoas entendem a linguagem que você está usando. Eu acho que são muitas questões de acessibilidade para pessoas com deficiência, mas pessoas com outros níveis de instrução, outros acessos à tecnologia, né, que são muito importantes no cenário brasileiro. Exatamente. E é interessante quando a gente cria um produto, uma interface acessível, por exemplo, que a gente pensa em todos esses pontos de contato. Como tornar o texto acessível para uma pessoa autista? O texto precisa ser claro e sucinto. E diretamente, isso está melhorando o produto para qualquer usuário. Quando você faz um texto claro, um texto sucinto, um texto ali em bullet points, por exemplo, que é muito legal para pessoas que têm TDAH. Isso deixa a experiência na interface mais curta até, porque você não precisa ficar lendo textos e textos para entender do que fala, né, aquele site. Então, a gente tem muitos cases na redesign de testes de usabilidade que a gente fez, que até o visual, quando a gente melhora o visual para uma pessoa com dislexia, melhora o entendimento do conteúdo para pessoas que não têm dislexia, para qualquer pessoa. Então, assim, não é complicado a gente tornar o produto acessível. A gente precisa só ir a campo, entender como torná-lo acessível. E é importante. E é muito legal quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, entender que é claro, sabe? É falar com o usuário. É você notar que é um consumidor, que é uma pessoa que tem dificuldades diferentes, mas que ao mesmo tempo te leva a noções de UX bem além do que você tinha no início de um projeto, assim. É o que eu, como profissional, né, que aplico acessibilidade, tô experimentando. Sabe, Liliana, eu vou pegar aqui na tua fala e vou falar uma coisa. Você falou sobre a gente
criar textos mais curtos para quem tem deficiência de atenção, enfim, dislexia e tudo mais. Eu diria, então, que é a humanidade, porque a humanidade está desatenta, né? Cada dia é mais difícil as pessoas entenderem o que elas estão lendo, porque elas não prestam atenção, meu Deus do céu. Exatamente, Amires. É legal a gente observar a história de quando o UX ganhou ascensão, como as deficiências também foram vistas de formas mais claras. Como tudo se tornou humano, né? E pessoas com deficiência também são humanas. Vamos dizer assim, durante a Segunda Guerra Mundial, a deficiência era vista como um repúdio, assim, algo que não poderia acontecer. Numa família podia ter uma pessoa com deficiência que era algo que deveria ser excluído da humanidade. Daí, em 2008, 2010, quando a gente começa a ver o UX entrando, essa visão de tornar os produtos mais humanos, estar mais perto das pessoas, entender o que as pessoas precisam, a deficiência começou a ser vista como algo das pessoas, né? Como uma, vamos dizer assim, uma anormalidade que qualquer pessoa no mundo tem. Todos nós somos anormais em algum ponto. Rick, eu vou te fazer a pergunta de R$1 milhão, então. Por onde eu começo? Eu não tenho para pagar, hein? Se eu não souber responder. Começar o quê? Pensar na experiência? Como que as empresas elas podem diagnosticar esses pontos falhos nos seus processos? Como que elas conseguem começar a olhar para a experiência do seu cliente e começar a entender como que eu aprimoro a experiência do cliente e consigo fazer o que a Mires falou, né? De gerar novos clientes, gerar novas oportunidades, olhando para a experiência do cliente com o seu produto, com o seu serviço. Muito legal. Aí eu vou voltar numa fala da Lili, que ela já deu a resposta de R$1 milhão aí, que é ouvir as pessoas. Começa conversando com as pessoas. Então, veja, se a sua empresa tem uma área focada em suporte, atendimento ao cliente, ali tem um material riquíssimo de consulta e de pesquisa, que são as reclamações, são eventualmente alguns pedidos, sugestões, algumas coisas. Dá para começar por ali. Eu acho que começar a primeiro levantar todas essas informações do que nós sabemos sobre o que o cliente tem falado, ou seja, já temos aqueles dados capturados. Então, vamos ali colar na parede, né? E juntar, agrupar por temas que são similares, para depois a gente pensar em solução. Primeiro, vamos entender quais são os problemas, de uma forma macro. O que estiver faltando ali, a gente pode se perguntar, a gente pode tentar estudar modelos mentais, como a gente estava falando no início, diferentes. A gente pode analisar perfis de uso e, se tiver faltando informação ali, a gente vai procurar essas pessoas, onde elas estão. Como a Lili falou de fazer pesquisa, ir até o cliente, ir até a pessoa, ou tentar, de alguma forma, capturar o desejo daquela pessoa, né? Porque eu achei interessante que vocês colocaram o ponto do texto, deu um insight assim, que eu falei, puxa, é verdade, a Miris, ela citou que realmente as pessoas não estão prestando atenção e muitas vezes não têm a capacidade de interpretação, porque elas não estão mais treinando isso, até mesmo, né? Então, às vezes, a gente vê uma informação, eu mesmo sou uma pessoa que faço leitura dinâmica de tudo, assim, sempre que possível, por conta dessa velocidade e quantidade de informações que vem diariamente para a gente consumir. Contudo, se perde muito. Então, quando eu estou lendo alguma coisa, de repente veio uma notificação no aplicativo, eu faço aquela leitura pulando palavras e tentando deixar que o cérebro forme ali um sentido, eu perco muita coisa. Aí eu começo a fazer algo que não é, ou falto enviar algo que não era, depois eu vou ler e falo assim, não, perdi. E aí eu tenho que voltar. Como pessoas que pensam em experiência, eu acho que a gente precisa realmente fazer o caminho de pensar como que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas estão pensando, quais as necessidades que elas têm, para que a gente possa, no momento que a gente está construindo, seja lá uma interface, um fluxo, alguma coisa que o valha, para que a gente possa realmente pensar até no que as pessoas
até no que as pessoas não fariam, entende? E aí a gente tem como prever caminhos, prever erros e propor soluções. Então, respondendo a sua pergunta, sem tergiversar muito, eu diria que começar ouvindo. Bom, eu sou da turma que acredita que sem UX Research não se faz nada. É a parte mais estratégica, o coração dessa conversa toda. Se você não ouve o cliente, se você não entende o mundo onde ele está, já era, brother. No Reclame Aqui a gente costuma falar que o time de design precisa ler as reclamações da empresa no Reclame Aqui, né? Porque toda reclamação de um consumidor com a sua empresa é uma falha de experiência, né? Ele esperava que alguma coisa acontecesse, isso não aconteceu e ele ficou frustrado e reclamou. E como até você falou, Rick, eu acredito que um bom ponto de partida é do que seus clientes estão reclamando, o que seus clientes esperavam que tivesse acontecendo e não está acontecendo direito. Exato. Assim, né, a partir dessa análise, a gente tem insumos até para, de repente, reformular um serviço inteiro. Porque se você tem diversas pessoas que estão reclamando da mesma coisa, e eu acho que o Reclame Aqui é um excelente exemplo disso, porque quando a gente tem uma experiência ruim, eu pelo menos, quando estava no Brasil, eu usava muito, a gente pensa logo no Reclame Aqui, fala assim, não, peraí, não estou conseguindo falar no suporte, não tem informação aqui na página de suporte, Reclame Aqui. E aí, quando você entra lá, você vê um monte de gente reclamando da mesma coisa em algumas empresas, né? Então, é curioso isso. Poxa, existe um problema ali, está muito notório, está muito fácil de perceber, não é? Amires, deixa eu te perguntar, então, a gente acabou direcionando um pouquinho, porque todos nós somos designers, né? Mas você acredita que precisa existir um setor responsável por projetar experiências dentro de uma empresa para que as experiências aconteçam dentro da empresa? Como que você concilia essa visão, às vezes, de que uma empresa talvez menor não tenha capacidade de ter um time de design, um time de UX super bem estruturado, com perfis bem definidos? Como que você vê isso? Assim, como que se constrói UX na empresa? Quem tem que fazer? Quem tem que ser contratado? O que você acha disso? Aí são muitas perguntas, né? Vamos lá. Acredito que o X da questão seja... primeiro, se eu sou o time de uma única pessoa e a empresa está crescendo, logo mais, certamente eu não vou ser capaz de atender toda a demanda assim que eu provar que quando eu faço research, por exemplo, que as coisas... e do research eu crio um novo produto, em muito pouco tempo eu não vou ser capaz de dar conta de tudo que tem que ser feito, certo? A segunda coisa é que a ideia de fazer um design centrado no usuário, aos poucos, tem que se tornar a cultura da empresa. Não adianta só colocar num departamento e achar que com isso vai dar certo. Esse transitar de ter um departamento de UX para ser uma empresa centrada no usuário é uma coisa que ocorre aos poucos. Hoje, essa transição está sendo feita através de um conceito chamado CX. Então, eu tenho uma parte de UX que é entendida como aqueles meninos e meninas que ficam só defendendo o usuário e fazem as coisas ficarem mais bonitas. Isso é como a gente é visto. E o pessoal de CX, o pessoal que ouve que vai fazer o levantamento de gaps dentro da própria empresa para que ele possa, para que a empresa possa harmonizar as áreas e entregar serviços melhores. Acho que nesse processo a gente precisa contratar profissionais muito bem treinados, especializados. Tem gente que é especializada na área de writing, tem gente que é research, que são todos os nomes em inglês. Então, vamos lá. Pesquisa,
a parte escrita, a parte visual e as interações. Não adianta procurar um profissional único que faça tudo. Isso é bom para as empresas pequenas, mas em pouco tempo se percebe que, ao encontrar valor na entrega, essa pessoa é demandada demais, e aí eu acredito que o melhor caminho seja ter atividades especializadas ali embaixo. Claro que isso para a empresa pequena é um crescimento e é um custo maior, mas o resultado também é melhor e a empresa vai crescer até em função disso. Rick, você que é head de design hoje de uma empresa e até você tem essa peculiaridade que todo mundo passa perrengue, mas você está passando perrengue em Dubai, né? Como que está sendo essa dinâmica com o seu time? Como que você vê essa construção de time de experiência dentro das empresas? E eu queria perguntar para você também de como que você pensa uma visão diversa pode ajudar as empresas a projetar experiência. Poxa, excelente pergunta, excelente pergunta. Eu estou há pouco tempo na GUP, mas uma das coisas que mais me apaixona na empresa é justamente o propósito, a visão, né? Nós temos o propósito de proporcionar que as pessoas sejam realizadas, né? Por meio de relações de trabalho mais ágeis, mais justas, mais encantadoras. E para isso a gente tem duas ferramentas, que é uma de admissão e uma de recrutamento e seleção de pessoas. Então, nós ajudamos as empresas e as pessoas candidatas a vagas, fazendo essa conexão, mas o objetivo maior é ter esse propósito de melhorar as relações de trabalho. Então, dentro da GUP, além da gente ter um ambiente muito favorável para que isso aconteça, porque a cultura da empresa proporciona isso, então a cultura da empresa proporciona que nós, por meio do propósito, façamos o melhor que nós pudermos fazer para os nossos clientes. Então, o time é um time que está crescendo, é um time recente. A gente tem trabalhado de uma forma muito importante para trazer um pouco dessa consciência de experiência de uso por meio da tecnologia, para trazer um pouco da consciência de design para toda a empresa. Não acho que veja, um tema que pertence apenas à área de design ou só a designers, mas eu acho que é um pensamento sistêmico que vai fazer com que todas as pessoas na empresa contribuam para, de repente, um trabalho que está sendo feito na área de design e UX, né? Então, sobre a estruturação da área, depende do tamanho da empresa, depende da forma de trabalho, depende, enfim, do mercado para o qual atua. Eu já trabalhei em em outros momentos, eu já trabalhei como equipe, né, que nem você colocou aí. E realmente, como a Miris falou, quando o volume de trabalho supera aquilo que você pode fazer, você acaba se perdendo um pouco na projeção dessa experiência, de tudo aquilo que a gente está falando, não é? Então, eu vejo que existem camadas que as empresas podem criar, inclusive de alcance, né, para que a boa experiência seja aplicada. Aquilo que eu não consigo fazer com eficiência, porque me falta a headcount ou as pessoas para trabalharem, para desenvolverem aquilo, eu posso terceirizar para alguma empresa que presta esse tipo de serviço, não é? Então, veja, se eu não tenho no meu time uma empresa focada em acessibilidade, ou uma empresa, profissionais focados em acessibilidade, eu posso contratar, por exemplo, a empresa da Lili, né? Eu posso contratar a consultoria da Miris para poder me ajudar a estruturar dentro daquele local essa cultura, não é? Então, assim, eu acredito que a gente deva começar, independente dos mecanismos que a gente tenha, né? E esse processo para as empresas que estão dispostas a se abrir para projetar melhores experiências é começar da forma que tem e escalar gradativamente. Primeiro, disseminar essa cultura de foco no cliente, de experiência, o design focado na experiência da pessoa humana, não é?
E na medida que forem chegando recursos e oportunidades, vai se expandindo. Não sei se eu respondi adequadamente sua pergunta, porque eu dei uma volta aqui. Não, claro, com certeza. Lili, deixa eu perguntar para você, então, puxando um pouco sobre esse finalzinho da fala do Rick, o que as empresas elas têm a ganhar sendo mais inclusivas e sendo mais humanas, pensando em acessibilidade? Eu acho que especificamente no seu caso, falando sobre de acessibilidade, mas também quando a gente fala de pensando em experiência, né? O que as empresas ganham com isso ou elas estão deixando de ganhar porque não estão fazendo isso direito? Primeiramente, e pensando numa questão não voltada só para essa visão inclusiva de ser empresa, mas visão de negócio mesmo. A empresa ela ganha a experiência de pessoas que estão sendo incluídas, ou melhor, pessoas que estão sendo melhor incluídas em processos de compra. Em processos de compra, por exemplo, em processos de adquirir produtos, de adquirir o serviço da empresa, mas ela ganha também no sentido de trazer uma cultura para dentro da empresa dela, de entender essa experiência do usuário de forma ampla, né, em todos os pontos de contato do cliente dele com o produto, com a marca, com o serviço, com a visibilidade que a empresa tem na internet. É muito importante quando eu vejo, quando eu estou navegando no Instagram e eu vejo alguma empresa falando sobre inclusão, e aí eu vou olhar lá nos comentários, pessoas com deficiência reclamando, né? Falando, poxa, mas eu não consegui usar o que você está me propondo. E aí eu fico pensando, será que essa empresa entrou em contato? Tentou entender o que ele não conseguiu usar? Né? Ali já é um ponto da empresa mostrar que ela está tentando, né? Pelo menos tentando, trazer uma boa experiência de acessibilidade. E assim, o mercado, ele tem trago essa ideia de acessibilidade, tornar produtos acessíveis, porque tem sido uma demanda, tem sido uma oferta que o mercado tem buscado atender, né? Buscado entregar, mas ao mesmo tempo a gente ainda está muito perdido nessa questão de como incluir, como trazer acessibilidade de forma efetiva, né? Então, assim, a empresa ganha no sentido de buscar mesmo informação, de estar mostrando que ela se importa com o cliente, não importa o quanto de custo isso traga para ela. O cliente é importante, né? Essa visão de experiência do cliente ser importante para a empresa. Então, é um misto, né, de valores que a empresa tem. A Isabela lembrou aqui para a gente tem algumas perguntas do chat, ela vai trazer aqui para vocês. Pergunta, elogio. Antes, eu quero agradecer todas as falas dos nossos palestrantes e dizer que nós estamos em cerca de 800 corações. 800 corações que também são semeadores. Portanto, se vocês quiserem compartilhar algo daqui do evento, utilizem a hashtag RATrust 2020. Será muito bem-vindo e nós agradecemos demais. Bom, lá no nosso chat, o Ramiro diz que o evento está muito bacana, desde amanhã, muitos conhecimentos e tudo que aconteceu de manhã, na verdade até agora, está tudo gravado, então quem perdeu depois pode procurar esses conteúdos na nossa plataforma. O Gabriel Arantes está falando que o evento é muito rico, muito bem, e a Lana Catiane, agora sim, uma pergunta para os três. Tá, Felipe? Como vencer uma crise de imagem neste momento de pandemia? Ui. Ai, ai, ai. Essa deveria valer $1 milhão, Emilis? Muito boa, né? Aliás, ou até obrigado, mais, né, Rick? Lana. Até mais. Eu acho que a gente vai precisar de mais 1 hora para responder essa, gente.
Temos 12 minutos, tá? 12 minutos para os três. Vamos lá, eu acho que a gente está num momento muito peculiar na nossa cultura, que foi uma coisa que eu vi na década de 90 nos Estados Unidos acontecendo, né? Que é a preocupação de se mostrar como empresa, como pessoas, todas as pessoas, como preocupados com a maneira como a gente está sendo visto e aquilo que a gente está falando. Então, eu lembro que naquela época as pessoas, se você desse um chocolate para alguém, a pessoa perguntava, tem cafeína? Porque é politicamente incorreto usar cafeína ou açúcar, ou coisas desse tipo, né? Então, eu acho que hoje está chegando nesse ponto em que a gente está tendo que tomar um cuidado maior na maneira como a gente se expressa, nas palavras que a gente usa, porque a verdade é que a realidade é plural em muitos sentidos, ela tem que ser inclusiva, e as empresas que antes tinham como único propósito crescer, vender e tudo mais, hoje elas têm que se preocupar tremendamente com aquilo que elas estão fazendo para as comunidades que elas atendem, para a sociedade como um todo e para a humanidade, porque, querendo ou não, muito do que a gente faz tem consequências ambientais e por aí vai, né? E eu acredito que a primeira coisa quando a gente erra é admitir que errou e pedir desculpas. Essa é a grande correção da crise, na minha maneira de ver. Não sei como o Rick e a Liliana olham, mas eu acho que pedir desculpas humildemente, todos nós erramos, e rapidamente é importante. Eu concordo muito, Amiris. Quando uma empresa ela tem uma posição que ela não atendeu um cliente, porque ela não conhecia, né, porque ela não entendia como ela poderia atender aquele cliente de forma trazer uma experiência mesmo com tudo que ela está propondo no produto, né? Ela pode ter errado, ok, mas a gente precisa ver a empresa com o mesmo olhar que ela está trazendo para a gente, né? Se a empresa pensa em nós como usuários, em pessoas, e atender os nossos desejos como pessoas, cara, ela está pensando em milhões e milhões de pessoas com milhões e milhões de desejos, das pessoas que nem sabem o que querem, né? Olhando pro visão Apple, de que quando a gente não sabe o que quer até ter o produto. Como pensar um produto para pessoas que ainda não estão entendendo o que elas precisam, né? Quando ela vai comprar um produto. Acontece muito disso. Comigo mesmo. Estou querendo comprar uma pizza. De uma pizza no aplicativo, mas eu não sei, na real, que sabor eu tô com vontade de comer aquele dia. E aí a empresa me traz o cardápio dela todo, ali no aplicativo, eu escolho, quando o produto chega, não era tudo aquilo que eu pensei. A imagem não estava coerente com o produto real. Então, o que a empresa pode fazer? Poxa, o nosso produto tem tal e tal ingredientes. Informar também de forma clara sobre o seu produto. Acho que é isso, assim. Quando fica assim, sou eu, né? Informar de forma clara, de maneira transparente, como a Miris pontuou muito bem, erramos. O erramos é tão importante, né? Porque, nós falávamos no início, né, a respeito de humanidade, da gente se perceber como humano. Se somos humanos, nós erramos. Se até as máquinas erram, né? De vez em quando, sobe um bugzinho ali, aquela coisa. Pode falar, não, mas aí o bug é erro humano. Às vezes não, às vezes sei lá, enfim, qualquer comportamento. Eu acho que um erramos cabe muito bem. E ainda para melhorar, estamos tentando corrigir, estamos tentando melhorar
conte aqui para a gente como você acha que a gente pode melhorar. Eu acho que isso agrega tanto, porque mostra que a empresa está disposta a ouvir e que não é realmente aquela parede indestrutível e que intransponível, que está coberta de razão, enfim. A empresa também é feita por pessoas, não é? Então, esse erramos, estamos tentando melhorar, nos ajude, eu acho que seria a resposta adequada assim, para isso. Legal. A gente está quase terminando o nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui para vocês que eu acho que a gente pode tentar responder rapidinho. Uma pergunta da Juliane França, que também é uma pergunta difícil de responder, gente. Então, peço desculpa pela dificuldade nas perguntas finais. Qual é a importância do UX Writing para os times de UX? Vai lá, Rick. Depois eu te sigo. Eu queria deixar a Lili começar, pode ser? Ah, claro. UX Writing, começando em textos inclusivos, entender como o usuário está pensando em usar o produto. Por exemplo, eu gosto sempre de dar exemplos claros. Quando a gente fala de acessibilidade é meio difícil falar de UX amplo, né? Mas, por exemplo, pessoas com autismo. Pessoas com autismo têm uma forma de interagir com o conteúdo bem direta, bem simples, bem objetiva. Então, usar figuras de linguagem é algo muito difícil para você conseguir comunicar em texto com uma pessoa com autismo. Então, por exemplo, quando você contrata um UX Writer para fazer o texto do seu bot, ali, né? Seu bot de atendimento, de autoatendimento. Uma pessoa com autismo entra no chat, o bot começa a conversar com ela e o texto começa a lançar um monte de figuras de linguagem que a pessoa não vai entender, ela não vai conseguir nem trazer para o bot a resposta que o bot esperava e vai ficar uma confusão. Então, assim, realmente pensar em comunicação inclusiva, entender como as deficiências funcionam, vamos dizer assim, e aí aplicar isso ao seu UX Writing. Vai lá, Miri. Vou fazer uma observação que eu fiz recentemente num post no meu blog sobre writing. De uma maneira geral, as pessoas acreditam que ser informal é falar a língua, o discurso, né? O discurso de todo dia, onde existem erros de português. E quando a gente faz isso num texto, num e-mail ou num chat para um amigo, tá tudo ok. Quando você está fazendo isso como empresa, eu queria dizer a todos que soa mal. E queria dizer que quando isso é transposto para uma máquina, que nós sabemos que é um bot que está me respondendo, responder com erros de português quer dizer que alguém não sabe português. Não que essa pessoa ou que esse robô ficou humanizado. O que eu estou dizendo é essa empresa não sabe português e acabou. Estou falando isso porque eu andei lendo alguns trabalhos científicos sobre a avaliação de robôs e de respostas de inteligência artificial para humanos. E, de uma maneira geral, todas as avaliações indicam que quando eu humanizo demais um robô, a avaliação dele cai. Porque o que se espera de um robô é que ele haja como um robô. E não, ele tem que responder um número maior de respostas, né? Porque os botzinhos lá do coisa, mas ele tem que responder num bom português. E o bom português significa cuidado. E aí, vamos para a Liliane. Às vezes, o bom português, ele não é aquele que tem palavra difícil. É Exato. Aquele que entrega o que tem que entregar e acabou. Exato. Maravilha. Eu acho que pegando um gancho, assim, só para fechar o comentário delas,
A simplificação, né, não significa realmente que você vai escrever de qualquer jeito, com erros de português. Mas um exemplo muito claro que eu já trabalhei em banco, então isso não me foge à memória, é, por exemplo, aquela figura do DDA, quando você vai lá. Muitas pessoas, teve uma baixíssima adesão em todos os bancos esse tipo de serviço, era um serviço muito bacana, que é débito direto autorizado, alguma coisa assim. Veja, para minha mãe, que é uma senhora que tem muita dificuldade de aderir ao aplicativo ao invés de ir no banco, quando ela vê DDA lá, dificilmente ela vai interpretar e vai saber a que aquilo se presta, né? Então, você vê nomes com juridiquês, bancarês e coisas assim, que as pessoas realmente vão ter dificuldade de interpretar. E o X-Writing é importante porque ele contextualiza um pouco mais, né? A gente tem o maravilhoso Bruno Rodrigues, né, que fala bastante sobre isso, sobre a importância disso, tem materiais disponíveis maravilhosos, e a importante da escrita também é uma forma de pensar em como as pessoas vão interpretar, e aquela informação é importante e ela vai influenciar na experiência da pessoa. Então, o jeito que nós nos preocupamos, a forma com que nós nos preocupamos em relação a como a mensagem vai ser passada é de extrema importância, dentro da área de User Experience. Perfeito, gente. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu quero agradecer demais. Foi um papo incrível, com pessoas incríveis, então muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado pelas perguntas de quem comentou no chat. O evento continua, então eu passo a bola para a Isabela. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigada, Felipe. Aplausos digitais, então, para todos os nossos palestrantes. Saibam que no nosso chat disseram que este painel pode virar um documentário do Netflix. Ó, já fica a dica.